Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus está neste lugar, meu querido. A presença de Deus, não tem como você não sentir. Aleluia, como foi louvado aqui nesta noite, Ele é digno, Ele permanece sobre o trono, não interessa, não importa a circunstância, o problema. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, eu não sei porque o Senhor está me falando isso, quem sabe você chegou aqui desanimado, pensando em parar, desesperado com as circunstâncias que te cercam, mas o Senhor manda te dizer nesta noite, Ele ainda está sobre o trono, aleluia, Ele é quem comanda as nossas vidas, Ele é o dono dessa igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 10 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, aleluia, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Podeis se assentar na presença do Senhor? Esta noite, lá no meu serviço, eu meditava nessa palavra, e o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Quando olhamos para o texto que o apóstolo Paulo acabou de escrever aos Coríntios, eu vejo 3 verdades de extrema importância para as nossas vidas. Estamos iniciando mais um ano na presença do Senhor, mais um ano que o Senhor nos concede, e é necessário que nós venhamos ter um direcionamento, para que venhamos poder usufruir das bênçãos do Senhor durante este ano, para que possamos estar firmados, mesmo diante as circunstâncias, diante as situações que se levantam. Sabemos que os dias, os anos que se passaram, foram anos difíceis, momentos de muita perda, perdemos muitas pessoas queridas, muitas pessoas tiveram perdas financeiras, e quem sabe você está abalado por causa disso, mas o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, aleluia. Ele tem um direcionamento para que nós não venhamos parar devido às dificuldades, para que nós não venhamos deixar que a tristeza venha travar as nossas pernas e nós fiquemos parados, mas que nós continuemos andando, porque o nosso foco não está aqui, mas está nos céus, aleluia. A nossa pátria é celestial e o nosso rei é o nosso destino, aleluia. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, antes de iniciarmos a exposição desse texto, é que o apóstolo Paulo aqui não está tratando de salvação. O apóstolo Paulo, naquilo que ele está dizendo, ele não está falando a respeito da salvação, mas ele está falando do galardão. E ele vai dizer que o galardão que nós receberemos depende da maneira como nós vivemos aqui nesta terra. O galardão que nós receberemos diante do Senhor Jesus Cristo vai depender daquilo que eu e você construirmos aqui no momento em que estamos vivendo nesta terra. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui 3 verdades importantes. Mas antes de entrarmos nessas verdades, eu quero que você entenda o contexto que esta carta foi escrita. O apóstolo Paulo esteve ali em Corinto na sua 2ª viagem missionária, onde ele ficou ali 18 meses e estabeleceu essa igreja.
Porém, ele continuou as suas viagens. E em suas viagens ele recebe notícias. A família de Cloé manda avisar a Paulo que a igreja de Corinto estava passando por alguns problemas. A igreja de Corinto estava com dificuldades, estava tendo problemas de divisão no meio da igreja, estava tendo problemas de imoralidade sexual no meio da igreja de Corinto, estava tendo problemas até na questão do alimento, se posso ou não posso comer isso, se devo ou não devo comer aquilo. E não era só isso, a igreja de Corinto também estava enfrentando problemas na questão dos dons espirituais. Na reunião da igreja, a igreja de Corinto também estava enfrentando problemas na questão da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, recebendo essas notícias, ele escreve então esta carta para a igreja de Corinto. E ele adverte esta igreja sobre um assunto muito sério. E ele começa falando a respeito do fundamento. E o que eu acho interessante é como Paulo vai tratar desses problemas. Ele começa expondo o problema que a igreja está enfrentando, e logo em seguida, em resposta ao problema, ele expõe o evangelho. A resposta que o evangelho tem àquele problema. E isso já serve de lição para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós ficamos nos questionando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê dessa situação, o porquê acontece isso com as pessoas. O evangelho, ele tem todas as respostas que nós precisamos. O evangelho, ele tem a resposta para o problema de divisão. O evangelho, ele tem a resposta para o problema de imoralidade sexual. O problema, ele tem as respostas para como devemos utilizar os dons. O evangelho é a resposta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança de mudança não está num governo, não está em algumas pessoas, mas a nossa esperança está naquilo que o evangelho nos diz, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estabeleceu o seu reino, e o que vai mudar a sociedade, o que vai mudar a minha vida, o que vai transformar o teu casamento, a tua família, é o evangelho de Jesus Cristo quando pregado dentro dos nossos lares. Aleluia! De nada adianta eu correr atrás de filosofias, de nada adianta eu correr atrás de ensinamentos coaches. Eu estou com um problema na minha família, eu vou procurar um coach para me ajudar com o problema no meu casamento. Eu estou com um problema no meu trabalho, eu tenho que procurar alguém que venha me instruir. O evangelho, ele tem a palavra que você necessita. Ele te ensina como ser um bom marido, ele te ensina como ser uma boa esposa, como ser um filho que honra pai e mãe, como ser um servo do Senhor que serve a noiva de Cristo, sem ofender, sem machucá-la, sem expor a sua nudez. O evangelho é aquilo que nós precisamos para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Aleluia! É o evangelho. O evangelho é suficiente para mim e para a tua vida. Nós não precisamos de mais nada. E o apóstolo Paulo, ele vai começar com a sua primeira verdade, a sua primeira advertência, não apenas a primeira em numeral, mas a primeira em importância, que se encontra no versículo de número 11, quando ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento das nossas vidas. Jesus Cristo é o fundamento de tudo que foi criado. E o apóstolo Paulo diz: ei, Ele é o fundamento. E digo mais, ninguém deve removê-lo. Ninguém pode tirá-lo do seu lugar. Ele permanece sobre o seu trono, é Ele quem governa, como foi louvado aqui nesta noite. E nós temos que entender que tudo e tira é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo sacrifício, Ele é digno de nós dobrar os nossos joelhos e estarmos aqui nesta noite adorando o nome dEle,
porque Ele é o nosso fundamento. E eu acho maravilhoso quando Jesus, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24, Ele vai falar a respeito da importância do fundamento. E Ele vai contar sobre dois construtores, um que edificou a sua casa sobre a rocha, e outro que edificou a sua casa sobre a areia. E Ele vai dizer que a chuva caiu, os rios transbordaram, o vento bateu contra aquelas casas, e a casa que estava sobre a rocha permaneceu firme. Aquela casa que estava alicerçada, firme sobre a rocha, não foi abalada pelo vento, pelas intempéries deste mundo. Mas a casa que estava edificada sobre a areia, a palavra do Senhor nos diz que foi grande a sua destruição, foi grande a sua queda. Eu fico imaginando, eu quero que você imagine comigo, quando os construtores estavam construindo essas casas, as pessoas que passavam olhavam: nossa, que casa linda, que casa maravilhosa, que casa tão formosa, como eu queria estar nessa casa, como eu queria morar. Muitas vezes é dessa forma, nós olhamos para a casa, para aquilo que as pessoas têm construído, e desejamos aquilo que eles estão construindo, sem nem sequer saber qual é o fundamento daquilo que está sendo construído. Eu mesmo, quantas vezes não desejei pregar como tal pregador. Eu olhava e eu falava: meu Deus do céu, eu quero pregar como aquele homem, eu quero falar do jeito que ele fala, eu quero ser como ele é. E passaram-se alguns anos, aquele homem em quem eu queria ser igual caiu, aquele homem pecou, aquele homem deixou os caminhos do Senhor. E eu me questionava: Senhor, mas era tão lindo o ministério, aquilo que ele havia construído era tão bonito. E então o Senhor falou ao meu coração: aquilo que ele havia construído estava construído sobre areia, não era sobre a rocha, porque aquilo que é construído sobre a rocha pode passar o tempo, pode soprar o vento que soprar, ele permanece firme. Aleluia! E este ano que se inicia, o Senhor diz para as nossas vidas que tudo que nós desejamos edificar, que seja edificado sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. A tua família sobre Jesus Cristo, o teu trabalho sobre Jesus Cristo, o teu ministério sobre Jesus Cristo, porque Ele é o firme fundamento. Aleluia! O que derrubou aquelas casas não foi o vento, as águas ou a chuva, mas foi a falta de um fundamento. Porque os ventos foram apenas instrumento, mas a causa foi a falta de firmeza, a falta de um fundamento. E é por isso que o Senhor tem falado que a palavra para os nossos corações deste ano é: construam um fundamento, ou construam sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Nós temos que parar de pensar: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas temos que pensar: qual é a vontade do Senhor? Eu vou fazer isso para a glória do Senhor, eu vou fazer isso para exaltar o nome do Senhor, eu vou educar meus filhos conforme a palavra me ensina. Nós temos que edificar sobre este fundamento que é Jesus Cristo, porque quando edificamos sobre esse fundamento, Ele nos traz segurança, Ele nos traz fortaleza, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como foi lido aqui nessa noite aqui, existem momentos que o coração da gente, ele clama, ele chora angustiado, e muitas vezes surgem questionamentos nos nossos corações: oh meu Deus, mas será realmente que o Senhor tem visto a minha oração? Será que o Senhor tem visto aquilo, ó Pai querido, que está acontecendo na minha vida? O Senhor está dizendo: eu tenho visto
tudo, eu estou no controle de tudo, porque aquilo que você está construindo está sobre o alicerce, está firmado, e não vai ser as dúvidas que vão te tirar do teu caminho. Aleluia. Quando nós edificamos sobre o Senhor Jesus Cristo, é necessário que nós tenhamos o conhecimento dele, é necessário que nós conheçamos o fundamento. Eu acho maravilhoso como Deus usa as coisas. E nesta noite lá no meu trabalho, eles estavam fazendo uma reforma no escritório, então o encarregado ficou lá até umas horas da madrugada lá. E eu conversando com ele, eu não sei da onde que ele resolveu me contar todos os detalhes da fundação de um prédio. E eu achei maravilhoso aquilo. Ele me contando a forma como é perfurado, que muitas vezes eles cavam até 50 metros de profundidade para que possam encontrar a rocha, porque enquanto não encontra a rocha, eles não podem parar de cavar. Porque se o prédio não estiver firmado na rocha que está lá no subsolo escondida, ele pode vir a cair, ele pode balançar e deitar e tombar e destruir e matar vidas. E é dessa forma as nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos, nós não conseguimos enxergar a rocha. Muitas vezes nós olhamos, parece que só tem areia, mas é necessário cavar. Eu estou cavando, irmão, eu estou cansado, mas eu não estou achando essa rocha da segurança, irmão. Continue cavando, que este ano você não desista, que você continue até você encontrar a rocha, porque quando você encontrar a rocha, você vai ter a firmeza que você necessita, você vai ter a segurança no teu casamento, na tua família, no teu ministério. Você não vai mais andar ocioso, você não vai mais ser levado por qualquer vento, mas você vai estar firme sobre a rocha. Aleluia. E eu acho maravilhoso que ele continua dizendo ainda algumas verdades. No versículo de número 2, ele vai falar a respeito da segunda verdade, versículo 12. E ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Nós vemos ele falando aqui de dois tipos de materiais, duas qualidades. Embora ele cite 6 materiais, ele está falando de dois tipos, duas qualidades: aqueles que resistem ao fogo e aqueles que são destruídos pelo fogo. Aqueles que suportam mesmo quando o fogo vem contra eles, e aqueles que se acabam rapidamente. Ele está falando aqui, quando ele fala ali de madeira, feno, palha, ele está falando da superficialidade da nossa fé. Ele está falando da superficialidade daquilo que temos feito para o Senhor. Porque madeira, feno e palha não é difícil de achar, encontramos na superfície. Madeira, feno, palha, em qualquer lugar nós encontramos. Fala-se das coisas fáceis, aquilo que nós encontramos com facilidade. Pregadores que muitas vezes vão na internet e pegam uma mensagem pronta e vêm e pregam aqui, fazem aquele barulho. Pessoas que sobem aqui apenas com frases de efeito e lascam uma frase de efeitos e uma rajada de língua estranha e está resolvido. Superficiais, madeira, feno, palha. Mas o Senhor está cansado desse tipo de pessoas. O Senhor quer aquele que cava fundo, que busca, que dobra o seu joelho, que chora por uma mensagem, que clama: Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja não é aquilo que eles desejam, não é aquilo que eu quero, mas o que o Senhor deseja falar à sua igreja. Chega de superficialidade. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, o próprio Deus exortando os sacerdotes, ele vai dizer assim: olha, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor?
Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Próximo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Nós temos trazido diante do Senhor, diante do altar do Senhor, pão imundo. No versículo mais à frente ele vai dizer que eles traziam ovelhas cegas, ovelhas defeituosas. E muitas vezes nós temos oferecido ao Senhor sem levar em conta a importância do altar do Senhor, sem levar em conta sobre o fundamento que estamos edificando, e temos usado materiais como madeira, palha e feno, que de repente com uma chama de fogo tudo é destruído. Casamentos que se iniciam apenas pelo desejo sexual, casamentos que se iniciam com traição, maridos que se separam de suas esposas porque acharam outra mais bonita. Madeira, feno, palha, namoros feitos de palha, que de repente pega fogo, mas tudo é destruído, material superficial. Mas o Senhor ainda vai dizer lá em Malaquias 1:10, que Ele deseja que alguém levante e que o seu templo seja fechado, porque Ele não suporta mais a superficialidade dos sacerdotes. Ele não suporta que eles estejam levando diante do seu altar materiais que não agradam ao Senhor. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Pedro também vai falar disso, de maridos que não tratam a sua vida comum no lar como santa, e que Deus não ouve as suas orações. Às vezes você pensa: eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, Deus vai ouvir. Pedro está falando que se você não cuidar da esposa que Ele te deu, se você não cuidar da casa que o Senhor te colocou como cabeça, Ele não vai ouvir as tuas orações. As suas orações serão interrompidas. Não é tempo de mais trabalharmos com madeira, feno e palha. É tempo de edificarmos o lugar onde o Senhor sinta prazer em estar. É tempo de edificarmos o lugar onde a presença do Senhor é manifesta. Aleluia. As horas já foram embora, eu tenho que terminar. Mas ele ainda fala de outros materiais como ouro, prata e pedras preciosas. Materiais que não são encontrados na superfície. Ele diz de uma vida profunda com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, tempo dedicado aos seus filhos, tempo dedicado à sua família. Irmão, mas eu tenho que fazer tanta coisa. Paulo não está falando de quantidade, Paulo está falando da qualidade daquilo que você oferece. Deus não se importa com quanto você faz, mas Ele se importa com a qualidade daquilo que você faz. Existem pessoas que passam horas e horas e horas em oração, mas o seu coração não se prostra um minuto diante do Senhor. John Bunyan vai dizer que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Não é tempo de superficialidade, é tempo de nós buscarmos a profundidade, a intimidade com o Senhor, e construirmos algo agora, não passageiro como a madeira, palha e feno, mas construirmos algo duradouro, como ouro, prata e pedras preciosas, algo que não seja consumido pelo fogo da vinda do Senhor, mas que venha durar por toda a eternidade. Aleluia. E eu já vou terminar com a terceira verdade que está no versículo 13, onde ele diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade do dia que a declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo aprovará qual seja a obra de cada um. A terceira verdade que ele diz é que haverá um dia onde tudo será revelado pelo fogo da presença do Senhor. Essa mensagem é uma mensagem escatológica. Ela fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando eu e você nos apresentaremos diante do nosso Salvador. E o que será que nós teremos para apresentar diante dele? Como eu falei aqui, muitas vezes nós olhamos a obra de uma pessoa, podemos olhar como é lindo, como é bonito aquilo que ele está construindo, mas nós não temos o discernimento de saber se aquilo é madeira, palha, feno, ou se é ouro, prata ou pedras preciosas. Mas a palavra do Senhor nos diz que chegará um dia, aleluia, em que o fogo da presença do Senhor revelará qual é o material dessas obras que têm sido edificada. Diante do Senhor nada se esconde. Diante do Senhor nada fica oculto. Grandes pregadores, homens de multidões, naquele dia chegarão diante do Senhor. Ai, assobiando, ai. E o fogo da presença do Senhor revelará tudo aquilo que foi construído. E o seu galardão, quem sabe, não será aquilo que nós acreditamos, mas chegará também aquela irmãzinha humilde, que nunca pegou um microfone para pregar, que nunca subiu aqui nem para cantar um hino da harpa, mas que educa os seus filhos no caminho do Senhor, que cuida do seu marido, cuida da sua casa. Como Pedro também vai nos falar que a mulher deve ganhar o seu marido, muitas vezes sem palavras, mas com atitudes, com a sua vida, mostrando que ela é serva do Senhor. E naquele grande dia, aleluia, nos surpreenderemos, porque o fogo da presença do Senhor mostrará que a obra de pessoas que nem imaginavam são obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Nós temos que buscar sair da superficialidade e construir algo que seja duradouro, algo que seja eterno. Malaquias capítulo 4 versículo 5, ele vai nos dizer sobre este grande dia, e ele chama de o grande e terrível dia do Senhor. Por que grande e terrível? Grande para uns, porque receberão o seu galardão, e terrível para outros, que perderão tudo aquilo que achavam que tinham. O fogo da presença do Senhor, aquele que tem os olhos como de fogo, que sonda os nossos corações. Se coloque em pé, porque já passei do meu tempo já. Provérbios 17 versículo 3 vai nos dizer assim: que o fogo prova a pureza do ouro e da prata, mas o Senhor é quem prova o coração do homem. O que nós temos construído e o que nós vamos construir neste ano, ainda há tempo de nós mudarmos este material, porque o fundamento nós conhecemos, o fundamento não pode ser mudado, é Jesus Cristo. Paulo diz: esse fundamento já está posto. Agora o que nós vamos construir? Que nós venhamos seguir esta palavra e vamos buscar a profundidade, materiais que tragam a presença do Senhor, leitura da palavra de Deus dentro do nosso lar, oração. Quando foi o último dia que você dobrou os joelhos com teu filho para orar? Que você sentou em volta da mesa e abriu a Bíblia dentro da sua casa? Quando foi que os problemas da tua vida você procurou a resposta na palavra do Senhor? Mas ainda há tempo que o Senhor venha confirmar esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus, glória